Nessa segunda parte sobre PA e PG, eu vou mostrar para vocês uma forma de entender essas duas formas aqui para as somas parciais de PA e PG, respectivamente. Vamos começar pela de PA. Se você tiver que somar os 6 primeiros termos dessa PA aqui, ó, que é na verdade a sequência de números inteiros diferente de zero, né? Positivo diferente de zero, os números naturais, você pode argumentar que nesse caso aqui não precisa nem daquela forma. Isso é verdade, porque você tem apenas 6 números, certo? Mas se você tivesse, por exemplo, 1 bilhão de termos, ou até mesmo 1000 ou 500 termos, você não vai perder tempo fazendo todas essas adições. Então tem um método muito mais fácil que consiste em verificar que a soma dos termos extremos é constante. Se você pegar o primeiro termo da PA e somar com o último, dá 7 nesse caso. O segundo com o penúltimo também dá 7, o 2 mais 5 dá 7. O terceiro com o antepenúltimo dá 7 também, certo? Então você sabe que a soma vai ser um múltiplo dessa soma, que é constante. Você pode pegar e chamar ela de A0 mais AN, certo? Porque independente de quais termos extremos você está pegando, você entra na série como se fosse uma cebola, né? De fora para dentro até chegar no miolo dela, né? Aí o que você tem que fazer é separar em dois casos. Tem o caso em que n é par. Nesse caso vai ser simplesmente a metade de n vezes esse número, né? Se você tem um n igual a 2p, né? Com o p inteiro, você vai simplesmente pegar essa soma aqui, que é a constante, multiplicá-la por p, que é n sobre 2, né? Ou você pode ter esse caso aqui, em que o número de termos é ímpar. Então, o que você tem, na verdade, é p vezes essa soma. Aí sobra um número no meio, que você sabe que multiplicado por 2 dá a própria soma. Como é que você sabe disso? Porque isso é uma propriedade de progressão aritmética. Suponha que você tenha qualquer progressão aritmética, você pega um termo de referência, independente da posição dele. Vamos chamar de t. O próximo termo não é t mais r? E o anterior não é t menos r? Porque é uma PA? Então o t vai ser necessariamente a média aritmética do t mais r com t menos r. Faz para você ver. O menos r aqui cancela o mais r, 2t dividido por 2 dá justamente t. Então, você sabe que esse número que está no meio, que divide a PA em duas partes iguais, e ele está exatamente no meio, ele é exatamente igual à metade da soma que a gente está considerando para construir a soma total. Esse termo A0 mais AN, então vai aparecer P vezes aqui, que são os termos que estão ou do lado esquerdo ou do lado direito, mais a metade dessa soma, certo? Então, se você pegar e fatorar o A0 mais a n aqui, você vai constatar de novo que é n sobre 2. Porque se você consertar aqui a maneira de escrever esse p mais meio, colocando o denominador comum, vai ver que é n sobre 2 do mesmo jeito. Então, essa fórmula aqui está beleza. Ela vale para qualquer caso, independentemente dos valores de A0, de R ou de N. Agora, presta atenção. Principalmente para a gente que está fazendo concurso público, essa série aqui é para PA. Ela é relacionada a uma PA. A primeira coisa que você tem que verificar para poder usar essa soma é se você está olhando numa sequência que de fato é uma PA. Como é que você sabe disso? Você tem que verificar se essa sequência de fato está subindo com o mesmo incremento. Aqui, por exemplo, vai de 1 em 1, nesse exemplo aqui. Agora, suponha que lá no meio já tem algum termo esdrúxulo estorvando, aí você tem que, pode até que você pode usar isso aqui para alguma parte da sua sequência, mas você não vai usar unicamente essa fórmula. Você vai precisar de mais de uma fórmula ou vai precisar fazer mais de algum cálculo além dessa fórmula aqui. Beleza. Então aqui eu fiz uma amostração, né, que é uma brincadeira que a gente fala para você pegar um exemplo e tentar entender a lógica da fórmula geral, né? Isso é muito útil
caso você esqueça da fórmula geral. Algumas pessoas têm dificuldade de memorização de fórmulas abstratas, com termos variáveis representadas por letras do alfabeto. Eles gostam mais da representação numérica. Então você pode lembrar desses dois exemplos aqui e ainda assim conseguir aplicar essa fórmula sem ter que lembrar da fórmula. Você está aplicando a fórmula, porque você está somando os extremos, verifica se é par, se é ímpar, dá na mesma. Agora, essa dedução aqui da PG, que eu coloquei aqui, ó, eu vou fazer a mesma coisa. Primeiro eu vou fazer uma mostração, não é uma demonstração, é só um exemplo particular para te ajudar a entender o conceito por trás da fórmula geral. Você pode pegar, por exemplo, a soma das potências de 2. Aqui tem 2 potência 0, dá 1, 2 potência 1, potência 2 até o 2 potência 6. Então você tem aqui, ó, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então você tem aqui 7 termos, porque você está considerando o potência 0. Uma forma de você obter essa soma seria multiplicar, chamar ela de S, né? Por que eu posso chamar ela de S? É porque é uma soma finita. Se é uma soma finita, é claro que eu posso dar um nome para ela e dizer que isso aqui é igual a alguma coisa. É uma variável que eu vou chamar de um desconhecido, na verdade, um incógnito que eu vou chamar de S. Por que essa observação que eu acabei de fazer é importante? Porque se você estiver fazendo uma soma infinita, você não pode escrever S aqui, você não sabe se o negócio converge. Já a gente discute com mais profundidade um pouquinho, né, disso, essa questão. Se você multiplicar isso aqui por 2, aqui vai ficar 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, até chegar aqui no 64 vezes 2, 128. Repara aqui que nessa soma de baixo, a maior parte dos termos que estão na soma de cima aparecem de novo. O 2 está aqui também, o 4 está aqui também. O 64 está aqui também. Então, na hora que você fizer 2S menos S, você vai ver que vai sobrar só o 128 menos o 1, porque o 1 está aqui em cima. Então, se eu estou fazendo menos aqui, vai sobrar só 1 com sinal de menos e só o 128 com sinal de mais. Quando você fizer 2S menos S, obviamente sobra S, você obteve a resposta. A fórmula geral é só isso. É isso aí, só que em vez de colocar valores específicos para cada uma dessas variáveis aqui, você não põe, você deduz usando as letras. Vamos lá. Aqui eu escrevi a soma dos n mais 1 primeiros termos, de novo, porque a gente começa no Q potência 0, que dá n mais 1, né? Aí, só você lembrar, se isso aqui te confunde, o fato de a gente pôr n aqui e n mais 1 aqui, se você lembrar que o que interessa na fórmula é o número de termos. É só você contar quantos termos tem lá. Nesse caso aqui seria 7, você colocaria na fórmula. O número de termos aqui é 7. Aí, da mesma forma que a gente fez multiplicar por 2 aqui, porque aqui o Q era 2, né? A razão, que é aquele número constante pelo qual você multiplica um termo para obter o próximo. Nesse caso aqui eu não quero colocar nenhum valor específico nele, eu coloco o Q, constato que a maior parte dos termos vai aparecer em cima e embaixo até chegar lá no AQ potência N, só sobra o AQ potência N mais 1 menos o A. Aqui eu gostaria de observar que como você está multiplicando por Q, a potência do Q aqui cresce de 1, né? Se você tem aqui potência K multiplicado por Q, que é aqui potência 1, é uma propriedade da potenciação que a multiplicação de duas potências é igual à potência na mesma base com a soma dos expoentes no lugar do expoente resultante, né? É somar os expoentes. Uma observação oportuna que eu gostaria de fazer nesse vídeo, que na verdade é geral, que muita gente diz assim: eu tenho dificuldade em PG, mas não sabe nada de potenciação. Talvez a sua dificuldade não seja entender isso aqui, seja porque você tem uma coisa que está aqui dentro, você não entendeu direito. Então, se você não está entendendo isso aqui, significa o quê? Significa que você não entendeu essa demonstração que eu fiz? Pode ser, mas na verdade significa que pode significar que você não está entendendo potenciação, entendeu? Então é melhor você estudar a potenciação primeiro, para depois vir estudar essa matéria.
Existe sempre uma hierarquia entre os conceitos. Conceitos que são pré-requisitos para outros, que são pré-requisitos para outros, e vão virando uma cascata assim. A pessoa chega aqui e acha que não está entendendo nada desse assunto, mas às vezes o problema dele está em cima, está lá nas bases, no princípio. Aí a sua tarefa seria identificar o que você não está entendendo, treinar esse assunto separadamente, para depois você voltar naquele assunto do qual a dúvida surgiu. Aquele assunto que depende do outro assunto anterior, né? Mais fundamental, mais simples. Então, depois que você fizer isso, fica fácil. É só você fatorar o S aqui, fatora o A do lado de lá. Eu não coloquei a 0 de preguiça, não pus SN também de preguiça. Aí você isola o que precisa e passa o Q menos 1 para lá, obtém essa fórmula aqui. Ok? Eu gostaria de terminar esse vídeo falando de séries infinitas, que é um assunto muito bacana, que vai dar origem a questionamentos sobre convergência e divergência de série. Esses assuntos não fazem sentido quando você está pensando apenas na sequência de somas parciais. Porque uma sequência, a pergunta que a gente está fazendo aqui, por exemplo, para qualquer n, essa soma existe. Mesmo se você estiver falando dessa série aqui, ó. Qualquer valor de n, você pode obter a resposta dele, basta usar essa fórmula. A questão da série infinita é saber, vou dar um exemplo aqui que é muito famoso, né? Que na verdade foi o primeiro exemplo, posso estar enganado, mas um dos primeiros exemplos de série infinita tratados pelos matemáticos da história. Em particular tem esse senhor aqui que era um grego. Zeno não acreditava que era possível somar esse tipo de coisa, porque a ideia de infinito para os gregos era problemática. Eles tiveram dificuldades em aceitar essa ideia, inclusive por causa da relação que existia nessa época entre a geometria e a matemática. A álgebra, na verdade, a geometria estava no centro da matemática, e a álgebra que eles faziam na época, na verdade, eles faziam usando problemas geométricos. Apenas mais tarde, com a civilização árabe que se desenvolveu no sul da Europa e no norte da África, que eles tiveram mais conforto com ideias algébricas puras, desligadas já da geometria. Então esse Zeno disse naquela historinha que você já deve ter visto alguém contar para você na aula de filosofia. Eu não me lembro exatamente se chama paradoxo do atleta ou paradoxo da tartaruga. O fato é que nesse paradoxo ele contava uma história de como a tartaruga poderia ultrapassar o atleta. É uma bagunça que ele arruma para dizer que como você está sempre somando alguma coisa ao que você já tinha, que você não pode chegar em algum lugar. Você não tem como chegar em algum lugar. Já outras pessoas da época, como Arquimedes era um cara estupendamente inteligente, que já usava coisas muito parecidas com o cálculo integral naquela época, conhecido sob o nome de princípio da exaustão, que ele usou para calcular a área da parábola. Eu não sei se foi Arquimedes que teve essa ideia aqui, ó, mas alguns já pensavam nesses termos aqui, ó. Se você tiver, aqui eu vou excluir o 1, porque eu quero que o meu quadrado represente o 1 de área, né? Um quadrado de lado 1. Você pega o meio, depois você soma 1/4. Depois você soma 1/8, que eu vou representar pela parte com bolinhas aqui. Depois você soma a parte com x, que é 1/16. Depois a parte com pinguinhos, que é 1/32. E depois a parte etc. Com estrelinha e assim por diante. A pessoa olhava para isso aqui e falava: se eu fizer isso aqui um número muito grande de vezes, com certeza vai se aproximar de 2, o tanto que eu quiser. Se eu acho que está ruim a minha aproximação, eu faço mais termos. O problema de Zeno e de outros matemáticos era o fato de não chegar em 2. Certo? Para eles, se não chega em 2, não é 2. Isso, na verdade, se você for olhar na história da matemática, era um conceito novo que estava nascendo, que é o conceito de limite, que só foi bem sistematizado
para entrar no vocabulário corrente do matemático e das pessoas que usam matemática, por outras pessoas, né? Mas em particular esse cara aqui deu uma formulação consistente no século XIX, 1800 alguma coisa. O nome dele era Weierstrass, um alemão. Então, toda vez que surge um conceito novo em matemática, existe uma natural suspeita de que aquilo ali pode ser balela, como por exemplo o que aconteceu com os números negativos e com os números complexos, mas isso é história para outro dia. Aí o que eu gostaria de dizer aqui é como é que a gente pode usar essa fórmula que a gente acabou de deduzir para PG, para soma de PG, para saber quanto que dá essa soma aqui. Para nós isso aqui já se tornou corriqueiro. Esse tipo de coisa já é corriqueiro já. E a forma de entender isso aqui, você vai ter que escrever com sinal de invertido. Eu vou omitir o A porque eu quero usar sempre A zero igual a 1. Se você tiver um A0 diferente de 1, basta multiplicar por A0 que você recupera a soma certa. Então, eu gostaria também de escrever invertido, porque eu posso, se eu multiplico aqui por menos 1, eu tenho o direito de multiplicar, eu tenho a obrigação de multiplicar por menos 1 embaixo, né? Se eu multiplico por uma constante em cima, para que eu não altere a minha expressão, tem que multiplicar pela mesma constante embaixo. Foi o que eu fiz aqui, eu troquei o sinal de todo mundo em cima, então eu troco o sinal de todo mundo embaixo. O que acontece é que se esse Q aqui tiver um módulo inferior a 1, como é o nosso caso, por exemplo, na sequência lá famosa de somas parciais dos inversos das potências de 2, né, que é essa sequência aqui, o que acontece é que se você substituir por meio aqui, eu vou escrever 0,5 para não ter que usar parênteses, aqui embaixo vai dar 1 menos meio dá meio. Olha o que acontece com esse termo. Você tem um número menor que 1 e você tem uma potência positiva inteira desse número. Quanto maior essa potência, menor será, o valor do resultado. Você pode pegar, por exemplo, 0,5 potência 10. Vai dar 9,76 vezes 10 potência menos 4. Se quiser pegar potência 100, vai dar cada vez um número menor. Dá 7,88 vezes 10 potência menos 31. Então, você, mesmo não tendo nunca ouvido falar do conceito de limite, você consegue entender facilmente, usando uma calculadora e fazendo alguns experimentos, que isso aqui vai para zero. Então, 1 dividido por meio dá 2. E no caso geral, como a gente escreve, se isso aqui de fato tiver um módulo menor que 1, você simplesmente pode apagar esse termo e você obtém essa expressão aqui para a soma infinita. Mas por que eu não posso usar Q que não está nessa região aqui? O que é essa região? Se você desenhar a reta real aqui, o módulo de Q inferior a 1 significa que o número está entre menos 1 e 1. Nessa parte aqui de Qs negativos, a gente vai ter uma série alternante, certo? Ela oscila, ela faz assim, ó, desse jeito assim, ó. O módulo dos termos faz assim, ó, até zerar. Nessa outra aqui, simplesmente converge para zero, certo? Por que eu não posso ter um termo, por exemplo, um Q igual a 2, como nesse exemplo aqui? Porque nesse caso, fica óbvio que se cada soma parcial é cada vez maior, pensa bem, você tem todos os termos dessa PA são positivos. E eles explodem. Quanto maior o valor de n, né, que é o expoente, maior o valor do termo. Você está cada vez acrescentando termos cada vez maiores. Então, por esse caso, obviamente, a gente diz que S diverge. A sequência Sn, a série diverge. E nesse caso aqui em que dá para somar, a gente fala que a série converge. Esse vídeo aqui não é um vídeo específico para quem está tratando de séries gerais. Para saber se a série converge ou se diverge. Eu posso fazer um a pedido, desde que vocês me deem suporte lá na minha página lá no Patreon. Ou se não, pelo PayPal. Ou pelo QR Code do Banco do Brasil que eu posso enviar. Certo? Falo dessa forma, mas simplesmente para poder
divulgar, né, a forma que você tem para você me ajudar financeiramente. Qualquer valor é bem-vindo, e as aulas particulares você pode combinar comigo pelo WhatsApp o preço e o horário individualmente, certo? Agora isso aqui é para quem tem o desejo de continuar vendo os vídeos e acha importante me dar um suporte financeiro para me incentivar a produzir mais conteúdo para você aprender matemática com qualidade. Ok, agora vamos falar um pouquinho. Como eu estava dizendo, isso aqui não é uma explicação geral sobre convergência e divergência para séries de termo geral. Mas para quem já estudou cálculo e sabe muito bem que a PG tem um papel importante nesse estudo. É mais para o aluno do ensino médio, que já gosta demais de matemática e quer ir para assuntos um pouco mais avançados. Na verdade, isso aqui não, viu? Isso aqui é obrigação saber. Agora, a questão de divergência e convergência de séries gerais, esse sim já é um assunto que em geral não é tão abordado no ensino médio de maneira correta. Então, muito obrigado por ter assistido. O próximo vídeo vai ser um vídeo de divulgação, que aqueles que estão interessados em concurso em Enem, se estiver estudando muita coisa, talvez deixe para assistir depois, a menos que tenha grande curiosidade. No próximo vídeo eu vou falar de séries divergentes e de como você pode dar um sentido para elas usando continuação analítica. Um exemplo disso, eu vou usar a função zeta de Riemann, que é uma função muito famosa, ligada à conjetura de Riemann, sobre os zeros dessa função. Ok? Obrigado por ter assistido.